E aí galera da internet, esse é o vlog do Gafanhoto e esse mês a gente vai estar falando sobre terror. Então nesse mês de outubro eu vou estar lançando 6 vídeos com os meus filmes preferidos de terror. Fiquem ligados aqui no canal para assistir e vamos à lista. Antes de entrar no número 6, eu quero deixar algumas menções honrosas que acabaram não entrando na lista. O Exterminador do Futuro, do James Cameron, Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, O Iluminado, do Stanley Kubrick, O Exorcista, de William Friedkin, Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, o terror japonês House, O Abominável Dr. Phibes, com Vincent Price, Vampiros de Almas e o seu remake Invasores de Corpos, e O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Bom, o meu número 6, para iniciar essa lista, é um clássico do terror da Universal, A Noiva de Frankenstein, estrelado pelo Boris Karloff. Caso raro na história do cinema de horror, A Noiva de Frankenstein é uma daquelas sequências que supera o seu original em todos os termos. Os únicos outros casos que eu consigo me lembrar agora são Rejeitados pelo Diabo, que eu acabei de citar, Evil Dead 2, outro que eu recomendo fortemente, e Halloween 2, apesar de que essa é uma opinião mais pessoal, né? Só pra ganhar tempo na hora de responder os comentários, eu quero explicar que eu não considero as duas sequências dirigidas pelo James Cameron, Aliens e O Exterminador do Futuro 2, propriamente como filmes de terror, fugindo do mashup de horror e ficção científica dos seus originais, e caindo mais no gênero da ação, onde também funciona muito bem, é claro. Tudo isso eu digo para demonstrar para vocês o quão difícil é para isso acontecer nesse gênero. Agora imaginem em 1935, quando a ideia de uma sequência para um filme de terror nem tinha se estabelecido ainda. Para quem não é muito familiarizado com as produções dessa época, A Noiva de Frankenstein foi lançado durante a primeira leva do chamado ciclo de horror da Universal, que começou com o primeiro filme de terror falado, Drácula, estrelado por Bela Lugosi. Children of the night, what music they make. E Frankenstein, do mesmo ano, com aquele que viria a ser seu grande rival do gênero, Boris Karloff, no papel do monstro. Mas mesmo adorando Drácula, principalmente pela interpretação hipnotizante do Bela Lugosi, desses dois é o filme com Karloff que mais me impressiona. Dirigido por um dos meus diretores de terror preferidos, James Whale, Frankenstein soube incorporar perfeitamente o clima macabro e a genial arquitetura distorcida dos filmes do expressionismo alemão. Mesmo não se atendo muito ao livro original, James Whale construiu uma versão interessante da narrativa, equilibrando sua marca registrada, o humor negro, com os momentos mais pesados da história. Além disso, o que dizer do visual do monstro criado por Jack Pierce? Algo tão emblemático que até hoje é tido como o rosto definitivo do personagem. E agora você deve estar se perguntando, se ele acha tudo isso desse filme, o que a segunda parte dele tem de tão especial para ser considerada a melhor? É que tudo isso que eu elogiei nesse filme funciona ainda melhor em A Noiva de Frankenstein. She's alive! Alive! A direção de arte, o humor, o drama, até mesmo as interpretações, tudo parece um degrau acima, desenvolvendo brilhantemente os temas de Frankenstein. O filme começa como uma espécie de prólogo, fazendo referência à criação do romance de Mary Shelley. Originalmente, o livro foi resultado de uma aposta entre a escritora, seu marido, o poeta Percy Shelley, e outro figurão da época, o Lord Byron, para ver quem seria capaz de criar a maior história de terror de todos os tempos. Acho que vocês já sabem quem ganhou, né? Pra mim é um pouco estranho que a maioria dos críticos geralmente ignora esse comecinho do filme, que pra mim é uma das partes mais inteligentes de A Noiva de Frankenstein, mas eu já explico o porquê. Claro que é um pouco risível a maneira como os personagens comentam que Mary Shelley deveria continuar o seu romance, como se os eventos do primeiro filme fossem a primeira metade do livro, quando na verdade existem diferenças drásticas na adaptação do James Whale. Avançando na história, vemos como o monstro vivido por Karloff sobreviveu ao confronto com seu criador ao final de Frankenstein. Eu adoro, por exemplo, como a maquiagem do Jack Pierce ajuda a informar mais ou menos a trajetória do personagem no filme. Com o rosto ainda mais deformado por conta do incêndio, descobrimos novos detalhes de sua anatomia que não tínhamos visto no primeiro filme, como grandes engates de ferro que se escondiam sob sua linha de cabelo, traçando um paralelo com os eventos desse filme, que ajudariam a revelar um outro lado da criatura, que também não conhecíamos. Assim que o monstro escapa das ruínas do moinho, ele volta a assombrar os aldeões. A propósito, essa mulher gritando aí é a Una O'Connor, que segundo um software criado pelo meu irmão, é uma das pessoas que mais apareceu em filmes indicados ao Oscar. Curioso, não?
Confuso e desidratado, o monstro acaba sendo visto perto de um riacho e logo os aldeões se reúnem para caçá-lo novamente. Em pouco tempo ele é alvejado, linchado e crucificado, no que parece uma alusão a Jesus Cristo, como muitos simbolismos religiosos que o diretor espalha pelo filme. A minha interpretação é que se trata de uma referência ao mito de Prometeu, originalmente parte do título do romance de Mary Shelley. Enquanto isso, o Dr. Frankenstein, novamente interpretado por Colin Clive, está se recuperando ao lado de sua esposa, Elizabeth, agora vivida por Valerie Hobson, quando recebe a visita de um novo cientista maluco, o Dr. Pretorius, magnificamente interpretado por Ernest Thesiger. A new world of gods and monsters. A propósito, essa fala sobre deuses e monstros deu título à cinebiografia do James Whale, estrelado pelo Ian McKellen. Tão bêbado de ambição quanto Frankenstein estava no primeiro filme, Pretorius quer convencê-lo a criar um novo monstro à sua maneira, já que ele mesmo só consegue criá-los em miniatura. No que, aliás, deve ser alguma dos melhores efeitos especiais dos anos 30. Voltando ao monstro, a criatura consegue escapar da prisão no vilarejo e procura abrigo na floresta, onde encontra um velho cego. Essa parte é uma adaptação de uma cena-chave do livro e funciona como o coração do filme, onde o monstro ganha o pouco de acolhimento que lhe foi negado desde sua criação. Assim como a parte com as miniaturas, pra mim essa cena, em que o monstro descobre as coisas boas da vida, fumando e bebendo, é outra demonstração do estilo do James Whale, inserindo seu estranho senso de humor em meio ao horror do material original. Logo, o monstro é descoberto por caçadores e foge para as catacumbas do cemitério, onde encontra Pretorius, que logo convence a atormentar Frankenstein para continuar seus experimentos. E meu Deus, eu adoro o Pretorius. Acho que ele é uma boa parte do que faz esse filme funcionar, como uma versão ainda mais ambiciosa do Frankenstein do primeiro filme, mas mais contido e elegante. No fim, o monstro sequestra a Elizabeth e o Pretorius acabou obrigando o cientista a criar a tal noiva de Frankenstein. The Bride of Frankenstein. Claro que não é exatamente isso que acontece no romance, mas eu tenho a impressão que eu vou estar falando sobre esse assunto até o final do mês de novo, então aguardem. A noiva é interpretada por Elsa Lanchester, a mesma que fez a Mary Shelley no prólogo, e aí que entram as minhas interpretações sobre o começo do filme. Reparem como a escritora fala que não quer se aproximar da janela, já que tem medo dos trovões. Come and watch the storm. You know how lightning alarms me. Uma justaposição interessante com o fato de que ambos monstros foram criados por eletricidade. Justamente um dos maiores medos de Shelley. Além disso, esse casting diz muito sobre o que James Whale achava de Mary Shelley, insinuando o que muitos críticos já disseram sobre a autora, que ela puseram a parte dela mesma na sua terrível história de ambição. O final mesmo eu não vou entregar aqui, até porque eu acho que eu já falei demais, né? Se depois disso vocês quiserem assistir a sequência ao Filho de Frankenstein, eu diria que é uma boa pedida, com a última atuação de Karloff como monstro, além da inclusão de Basil Rathbone e Bela Lugosi, no que eu considero o melhor papel dele. Bom, esse foi A Noiva de Frankenstein, um dos meus filmes de terror preferido, né? Continuem acompanhando aqui a minha lista, que vai até o final do mês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, né, para ajudar a gente aqui do canal, curtir, comentar, dar sua opinião, quais são os seus filmes de terror preferidos, é legal a gente saber. E fiquem ligados que em breve chega o número 5. Falou!